verdade, né? Eu lembro da minha mãe lavando roupa com lenço na cabeça e eu falei assim, isso é música de crente, música de crente. E a minha mãe lavando roupa e eu jogando bolinha de gude, e aquilo ali entrou no meu coração e ficou. E toda vez que eu canto esse louvor, eu lembro também da minha saudosa mãe. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é mudança de vida. Fala comigo assim, mudança de vida. Obrigado. Irmãos, e quando fala mudança de vida, tem gente aí que está pensando assim, opa, é para mim essa mensagem, é para todos nós. Eu creio que se está bom pode melhorar, se está ruim pode melhorar. Quem entende, diga amém. Agora, nós precisamos de um superpoder, e é o poder do Espírito Santo de Deus, que a gente sozinho não dá conta não. Então quero te convidar para ficar em pé. Heraldo, pode apagar as luzes, por favor, não precisa ser 3 vezes sem juros não, apaga tudo uma vez. E você vai cantar esse louvor. É lógico que há muito tempo que a igreja não canta, né? Nós vamos dar um jeito, um improviso aqui. É aquele louvor que, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu oro como Davi, eu luto como Davi, e nem sei mais o que vai acontecer. Eu só sei que, se o Espírito de Deus, fala comigo assim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro, eu luto, eu canto como Davi. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Vamos nós. Há um pandeiro agora, hein? Um triângulo, eu ia aprender. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Som, pode sentar, Deus abençoe. Teve uma hora que apareceu luto, pulo, eles não sabiam se lutava ou se pulava. Então tu pula lutando, e luta e pula, e está tudo certo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Mudança de vida. Tem um texto aqui em Gênesis, capítulo 5, né? O primeiro ponto que nós vamos falar, né? Eu creio que a Tati vai estar nos ajudando, ou não sei quem vai colocar ali o primeiro ponto. Há momentos que percebemos que é hora de mudar de vida. Você vai colocar esse primeiro ponto aí, por favor. Irmãos, essa mensagem, ela nasceu assim no meu coração. Depois os irmãos vão entender. É a coisa linda que é o agir do Espírito Santo na vida da gente. Amém, irmãos?
Então, mudança de vida. Há momentos que percebemos que é hora de mudar de vida. Você já entendeu que tem hora que você sente que eu preciso mudar de vida? E quando eu digo isso, irmão, muito cuidado com o que você estiver pensando. Talvez você entrou e falou assim, vou largar meu marido, vou largar minha esposa. Opa, nós não pregamos contra a Bíblia. Aqui a gente só prega a palavra de Deus. Então, é a gente que tem que pedir misericórdia e força para enfrentar as nossas lutas e as nossas batalhas. Aqui ninguém vai te dar um conselho contrário à Escritura de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem um texto de uma pessoa que é Enoque. Irmãos, Enoque foi um camarada que quando chegar no céu, a gente fala assim brincando, mas é uma pessoa que eu quero conhecer. Esse aqui foi esperto. Olha o que está lá em Gênesis, capítulo 5, do 21 ao 24. Enoque viveu um tempo antes do dilúvio. O mundo estava terrível, o mundo estava corrompido. E naquela época as pessoas viviam muitos anos. 900, 800, pessoas eram pai com 300 anos, não é? Garotão de 300 anos era um pai, essas coisas assim. E a Bíblia fala que aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, algumas falam Metusalém, mas aí está Matusalém. Se puder colocar naquela outra versão que eu uso, Ara, eu agradeço. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, que é Matusalém. Por favor. Continuando. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém. Presta atenção. Depois que aconteceu uma coisa diferente na vida dele, ele se tornou pai. Ele viu que ele precisava mudar de vida. E ele passou a andar com Deus. E viveu 300 anos, ou seja, 365 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Se a gente for lá para Hebreus, a gente sabe Hebreus 11:6. Mas eu quero que você entenda que Hebreus 11:6 tem um contexto de Hebreus 11:5. E nós vamos ler Hebreus 11:5 e o 6. Olha o que vai dizer aqui quando fala dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, foi arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Aí você vai entender o outro versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador, recompensador, presenteador dos que o buscam. Então, uma vida de oração, uma vida de andar com Deus, é inevitável que você seja abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma vida com Deus, Enoque aqui, ele foi pai, e automaticamente naquele mundo que foi destruído, irmãos, era um mundo corrompido, ele falou assim, agora eu sou pai, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que andar com Deus, eu tenho que mudar de vida. Então, chega momentos na nossa vida, que a gente tem que deixar a ficha cair, dizer assim, eu preciso mudar de vida. E uma coisa que eu li num livro esses dias, do pastor Randy Clark, num livro, ele contou que quando ele era pastor mais jovem, lá nos Estados Unidos, ele andava, não sei se era 60 ou 100 quilômetros, ele pastoreava uma igreja muito distante da sua cidade. E ele conta que ele chegava lá e estava pregando. E um dia, ele estava pregando sobre o pai dele, falando que o pai dele foi maravilhoso, que o pai dele foi um pai muito especial, muito cuidadoso, muito zeloso, e ele falando bem do pai dele. E diz que daqui a pouco entrou uma mulher grandona na igreja e falou assim, pastor, aquela mulher é terrível, ela bate em homem. A mulher batia em homem, irmãos. A mulher era terrível, tinha uma fama terrível. E acabou o culto, a mulher chamou o pastor para conversar. O pastor ficou no estreito. Se fosse eu, ia chamar o Rony para ficar perto de mim. Aí ela falou assim, pastor,
eu preciso que o senhor faça uma visita na minha casa. Imagina só. Amém, me dá o endereço. E ele foi, irmão. Como um cordeiro ele foi. E ele foi na casa da mulher braba. Chegou lá, ele foi com a esposa, e nisso a mulher pegou um álbum, matéria de jornal, foto dela, brigou, bateu o nome, quebrou garrafa, e não sei o que, não sei o que lá. Ela colecionava as desgraças que ela fazia e se gabava. Era um álbum de coleção de desgraça. E ela falou assim: está vendo, pastor? Até hoje a minha vida é assim. Só que eu ouvi o senhor pregando lá sobre o seu pai e agora eu estou grávida. E essa criança não merece essa mãe. Eu tenho que mudar de história. Eu tenho que mudar de vida. E eu quero acreditar nesse Jesus que o senhor prega. Eu preciso mudar de vida. Ele deve ter tido um alívio muito grande. E nisso, ele começou a evangelizar aquela moça. Começou a pregar para ela. E ela assim: eu preciso crer, eu preciso ter essa fé. E ela abriu o coração. Daqui a pouco chega a notícia que ela foi presa. Um dos processos dela, uma garrafada que ela quebrou a cabeça de alguém lá, não sei o quê, ela foi presa. E nisso uma consequência da vida, do estilo de vida dela. E nisso o pastor começou a visitar ela no presídio. E o pastor pregando para ela. E teve um dia que teve uma audiência. E o pastor foi testemunha. E no dia o pastor testemunhou a situação que ele estava evangelizando ela, pregando para ela, e que ela queria ser mãe, e que ela queria mudar de vida, e ele era testemunha disso. Na hora do parecer, o juiz chamou os advogados, chamou o pastor na frente, e falou assim: pastor, segundo a palavra do senhor, eu vou dar um voto de confiança e vou liberar essa mulher. Moral da história: Deus transformou a vida daquela mulher. Eu quero que você entenda, meu irmão, que às vezes mudar de vida não é tão fácil, não estalar de dedos. Talvez tem gente aqui hoje que está dizendo assim: não, eu quero deixar de ser empregado, eu quero ser patrão, eu quero sair de um lugar que eu estou, eu quero mudar para um outro, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Meu irmão, que Deus te abençoe, Deus te dê vitória, mas você precisa de um poder superior para isso, porque só força de vontade não basta. Então nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então há momentos que nós percebemos que é hora de mudar a nossa vida. Se entrou alguém hoje aqui assim, você diz assim: eu preciso mudar de vida. E quando eu estou falando, irmão, de repente crente, você, que já estamos e já conhecemos a palavra, já conhecemos a verdade, mas quem é que não precisa ser um pouquinho mais consagrado? Quem é que não precisa ser um pouquinho mais santo? Eu quero. Se você também quer, diga amém. Segundo, há momentos que Deus muda nossas vidas. Irmãos, tem momento que a gente quer, mas tem dia que Deus vem. E Deus não pede licença. Deus entra na vida do apóstolo Paulo e é o perseguidor da igreja, vai ser pregador do evangelho. Irmão, tem dia que Deus não pede licença para entrar na nossa vida, Deus não pede licença para entrar na nossa família. E muitas vezes você está vivendo uma situação, uma circunstância, e Deus vem em nosso socorro. Deus só vem para abençoar a nossa vida, Deus só vem para melhorar a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, 1 Samuel 10, do 6 ao 9, vai falar do rei Saul. Irmão, Saul depois ele teve problema, mas no começo ele começou muito bem. Tem gente que começa muito bem, o principal é terminar bem. Talvez você não tenha começado tão bem, mas esse texto aqui vai falar uma coisa linda. O Espírito do Senhor se apossará. Samuel está falando para o rei Saul, quer dizer, Saul estava procurando as jumentas perdidas. As jumentas do pai tinham sido perdidas e ele estava atrás procurando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Irmãos, ele não quis, ele não escolheu aquilo para a vida dele.
Eu quero dizer para vocês que eu nunca escolhi ser crente, eu nunca escolhi frequentar a igreja evangélica. Eu pareci uma namorada da minha vida e falei assim, a partir de hoje, tua vida vai começar a mudar. Quem está ligado aí, diga amém. Continuando, por favor. Quando estes sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus vai saber o que tem que fazer na hora certa. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Você sabia que tem dias que são dias pontuais na nossa vida? Tem dias que são dias comuns, e glória a Deus pelos dias comuns, mas tem dia que Deus muda a nossa história. Tem dia que Deus fala assim, opa, daqui para frente agora não, agora é um divisor de águas hoje na tua vida. O que foi, já foi, agora você vai ser uma nova pessoa. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Agora vamos falar de Davi. 1 Samuel 16, do 6 ao 13. Irmãos, esse aqui eu acho que é um dos textos assim, mais lindos da Bíblia, com todo respeito, desculpa os que são muito altos aí, que são grandão, né? Porque aqui os baixinhos ficam felizes desse texto, né? Glória a Deus pelos irmãos. Então, é aqui, Deus vê o coração, não importa o tamanho do cidadão, mas aqui, até o profeta Samuel, que era um homem de Deus, falou assim, esse é um ungido de Deus. Não é não, meu filho, é outro. Presta atenção. Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Ele pensou que era o filho mais velho de Jessé, seria o rei. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual lhe disse, nem a este escolheu o Senhor. Então chamou Jessé, me perdi agora. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda, pois, chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diga comigo, o Espírito do Senhor se apossou. Irmãos, coisa mais linda é ver um homem e uma mulher em que o Espírito Santo toma aquela pessoa. É a coisa mais linda, extraordinária. E eu quero que você entenda, meu irmão, que Deus, para mudar a nossa vida, a nossa história, nós, não é igual as crianças, tem aquele negócio de superpoderes, não. Há um poder real, que é do poder do Espírito Santo de Deus. Nós cantamos esse hino aqui, se o Espírito de Deus se move na minha vida, eu canto, eu oro, eu luto. Se o Espírito de Deus estiver na tua vida, você vai conseguir, em nome de Jesus. Quem sabe você hoje entrou aqui se sentindo um nada. Mas eu quero dizer que se o Espírito de Deus estiver na tua vida, coisas extraordinárias que você nem imagina podem acontecer. Dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro, Jesus
é quem muda a vida das pessoas para melhor. Ele batiza com o Espírito Santo. Irmão, mudar de vida não é tão difícil. Tem gente que pode mudar a vida, desculpe a palavra, desgraçando a sua vida. Eu vou mudar de vida. Aí faz uma besteira. Vou mudar de vida. Vou sumir de casa. Vou mudar de vida. Vou fazer uma loucura. Eu estou dizendo de mudar de vida para melhorar. Eu estou falando de mudar de vida para a tua vida, a tua geração futura ser abençoada em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Jesus é quem muda a vida das pessoas para melhor. Ele batiza com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre rei, profeta e sacerdote, e muitas vezes de maneira temporária, para uma missão, e depois ia embora. Mas na nova aliança, no cristianismo, o Espírito Santo vem para sempre. Você pode dizer um amém? Irmãos, eu separei os textos aqui porque eu creio que essa verdade precisa entrar no teu coração. Todos os evangelhos vão falar que é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Irmão, enquanto Jesus andou nessa terra, Jesus subiu aos céus, Jesus, ele ora por nós, intercede por nós, ele está fazendo isso nesse exato momento, mas Jesus é o batizador. Isso, o pastor batiza nas águas, mas batizar com o Espírito Santo, para mudar a história, selar a pessoa com o Espírito Santo, só Jesus de Nazaré faz isso. Pode dar um glória a Deus aí? Olha o que está escrito em Mateus 3, de 11 a 12. Eles foram interrogar João Batista. Irmãos, eu acho isso aqui extraordinário. João Batista falou assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Continuando. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Aqui falando de céu e inferno, irmão. Você quer ir para o celeiro de Deus ser guardado? Ou você quer condenação eterna? Eu creio que todos aqui querem ir para o céu, vida eterna. Diga amém. Mas Jesus, ele vai ser o juiz final. Acho que tem mais um, né? É só esse. 11 e 12, é isso? Isso, 12. Marcos 1, 7 e 8, textos parecidos, para você ver que todos os evangelistas falaram sobre isso. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Digam amém. Lucas 3, do 15 ao 18, olha só, estando o povo na expectativa, porque pensaram que João Batista era o Messias, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Então, irmão, João Batista é aquele que preparou o caminho, chamando o povo para o arrependimento, para o povo se preparar para o encontro com o Messias, com o Salvador Jesus Cristo. Então, os evangelistas, eles mostram muito claramente que há uma chamada de Deus para o arrependimento, mas isso é uma parte do evangelho. Porque Deus não quer, irmão, só que você se arrependa, Deus quer te dar poder. Deus quer te dar uma unção, Deus quer fazer você morada dele, em nome de Jesus. Isso é o evangelho. João capítulo 1, do 29 ao 34. No dia seguinte, o evangelho de João, apóstolo, falando de João Batista. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia, peraí, deixa aqui, já existia antes de, peraí, mas Isabel estava grávida de 6 meses, quando Maria foi notícia que estava grávida. Fala para mim assim: Jesus é Deus, Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus é eterno. Então ele já era muito antes, já tinha primazia, porque já existia antes de mim. Continuando, por favor. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vi descer e pousar o Espírito é esse que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E até aqui? Amém? Até o 30. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção: quando Jesus veio para ele, João Batista falou assim: eu que tenho que ser batizado por ti. Quer dizer que João Batista conhecia a vida de Jesus. Jesus já vivia uma vida reta, uma vida correta. E depois que ele vai entender que ele falou que a pomba ia ter um sinal de quem seria a pessoa, provavelmente ele calculava, mas ele foi ter a certeza depois. Então Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Meu irmão, se você veio hoje aqui, você tem procurado igrejas, você tem procurado locais para te dar alguma vitamina, alguma pílula, alguma palestra, algum conselho para resolver a tua vida, eu quero dizer, continua assistindo, continua procurando. Mas se você quer algo realmente para mudar e transformador na tua vida, é entregar a sua vida para Jesus e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, porque só o Espírito Santo pode mudar a nossa história. Quem está entendendo, diga amém. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Jesus estava subindo aos céus, antes da vinda do Espírito Santo. Comendo com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. É interessante, irmãos, que tem muitas promessas na Bíblia, mas existe a promessa. Fala comigo assim: a promessa. A Bíblia tem um monte de promessa, mas a maior promessa é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, a qual disse, a promessa, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João agora não é o evangelista, agora é da boca de Jesus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui Jesus estava subindo aos céus. E a gente daqui a pouco vai ler já no quarto ponto. O quarto ponto para a gente terminar. A obra do Espírito Santo continua. Fala comigo assim: a obra do Espírito Santo continua. E eu fiquei tão empolgado que eu botei um aleluia. 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 Irmãos, olha o que está escrito em João 15, do 7 ao 8. João 15, do 7 a 8. Se permanecerdes em mim, não é esse não. Eu dei errado o endereço. Espera que eu vou achar aqui. Irmãos, é ao vivo e a cores. É 16. É João 16, Tati, perdão. João 16, versículos 7 e 8. Aquele texto ali também é lindo, maravilhoso, mas é desse aqui que eu queria falar com os irmãos. Irmãos, isso aqui, olha só. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. É interessante que Jesus não falou que convinha para ele. Convém para nós. Mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós, que às vezes pais, a gente dá conselho para a pessoa, mas às vezes o conselho entra por aqui e sai por ali. Você pode dar 1000 conselhos para uma pessoa,
Você pode falar para a pessoa, não faça isso é ruim para a sua vida, isso não vai ser legal para você. Irmão, mas eu quero dizer uma coisa para o irmão, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de alguém, eu queria que o teclado agora começasse a funcionar, por favor, Jorge. Irmão, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de alguém, incomodar, quando o Espírito Santo começa a incomodar, eu falo assim, meu filho, minha filha, não é assim. Meu filho, minha filha, não é assim. Tem que mudar, tem que deixar isso, tem que mudar de vida, tem que tomar posicionamento. Tu sabe para que eu te criei, tu sabe os planos, os projetos que eu tenho para a tua vida. E aí o Espírito Santo começa a falar assim, incomodar. Fala assim, incomodar. Porque é diferente, irmão. Pai, mãe, pregador, pode berrar a noite toda e nada vai acontecer na tua vida. Mas eu quero dizer que quando o Espírito Santo começa a trabalhar, é extraordinário. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, a pessoa fala assim, não, a partir de agora, com a ajuda de Deus, eu vou fazer dessa forma. Ou agora, a partir de Deus, pode tocar baixinho, porque já estamos entrando numa reta final aqui. Irmãos, eu queria que você tem sentido incômodo. Quem sabe tem pessoa que está passando mal. Irmão, Davi, ele tinha hora que ele falava assim, até meus ossos estão tendo problema. Irmão, quem é escolhido de Deus, quem é escolhida do Senhor, não sabe viver outra vida que não seja na presença do altar dele, irmão. Está tentando fazer o que é longe da presença do Senhor. Está tentando fazer o que é longe do altar de Deus. E vem a convicção do Espírito Santo. E a convicção do Espírito Santo, irmão, ela não leva para suicídio, ela não leva para desespero. A convicção do Espírito Santo leva para o amor de Deus. A convicção do Espírito Santo faz com que o amor de Cristo nos constrange. A convicção do Espírito Santo faz que o Pai Celestial me ama, faz o Filho cair em si, como foi pregado. A convicção do Espírito Santo nos leva para o abraço de Deus. A convicção do Espírito Santo nos dá força para viver o chamado, o propósito de Deus. E aí você não vê gigante diante da tua presença, porque você sabe que o Todo-Poderoso está agindo a teu favor, na tua vida e na tua história. Então, quando tem a convicção, a obra, o plano, o propósito, há uma unção de Deus na tua vida, para as tuas guerras. Não tente lutar a guerra que não é tua. Mas muitas vezes eu quero que você entenda que eu ouvi um pregador dizer que às vezes pelas tuas guerras, você entende o teu chamado, porque o inimigo já sabe que você vai dar trabalho lá na frente, e ele fala, eu tenho que parar ele agora. Eu tenho que parar ela agora, porque do jeito que vai, lá na frente, isso aí vai virar pregador, isso aí vai cuidar de criança, isso aí vai cantar, isso aí vai louvar, isso vai me dar um trabalho miserável. Eu tenho que parar ele agora, eu tenho que parar ela agora. E você não está entendendo que as tuas guerras, as tuas batalhas, é porque o inimigo já está vendo lá na frente. Ele é milenar, ele já viu essa história antes. Quando tem um homem, uma mulher, uma família buscando o Senhor, coisas vão acontecer. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe, e ele se torna galardoador dos que o buscam. O teu primeiro chamado é estar na presença dele. É ali que é o conselho de Deus, é ali que é o lugar da diretoria, é ali no conselho de Deus, no teu lugar de oração, que Deus vai trabalhar na tua vida de uma maneira extraordinária. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, quando o Espírito Santo estiver trabalhando na tua vida, dê glória a Deus. Se você, às vezes, quem sabe você chegou aqui hoje e fala assim, eu acho que nem o Espírito Santo mais está na minha vida. Se tem gente aqui que fica triste ainda quando peca, pode ter certeza que o Espírito Santo está na tua vida. A única coisa boa que tem para dizer quando peca é isso. Se há uma tristeza, é sinal que o Espírito Santo está operando na nossa vida.
Atos 2, do 37 ao 41. O apóstolo Pedro pregou, o Espírito Santo veio, e agora o povo é que fez o apelo. O povo falou assim: o que eu faço? O que a gente faz? Ouvindo eles essas coisas, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, compungiram-se, quebrantou-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sabe se tem alguém aqui hoje que está dizendo assim: meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão, perdão dos vossos pecados, e recebereis que? O dom do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que aqui não é dons do Espírito, aqui é o dom, é a pessoa dele, é a presença dele, é o selo dele. Ai meu Deus, se você entendesse isso. Quando a gente ouve o Evangelho, se arrepende e crê, toma para lá e toma para cá. Jesus toma a minha vida e Jesus dá o Espírito Santo. Jesus toma os meus pecados e Ele me dá o perdão. Jesus toma a minha miséria, Ele te dá a eternidade. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Amém. Continuando. Pois para vós outros que é a promessa, para vossos filhos e para todos ainda que estão longe. 2026, oh glória a Deus, chegou o nosso tempo. Para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo daquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, não foi Pedro, foi o Espírito Santo na vida de Pedro. Ali estava o homem que tinha negado Jesus, irmão. Ali estava o homem que disse: eu não conheço Jesus não. Jesus, eu não conheço. Eu não conheço Ele. Tu está com medo e vergonha de fazer a obra de Deus que tu errou? Tu está com medo e vergonha de fazer a obra de Deus porque você não se acha capacitado? Você tem que crer no poder do sangue de Jesus. Você tem que crer no poder do perdão do Senhor. Você tem que assumir a graça de Deus na tua vida. E aí, meu irmão, você vai fazer aquilo que o Espírito Santo te capacitar. E o Espírito Santo vai te capacitar. Vitor, vem para cá que tu vai cantar um louvor. Nem sei qual é, mas tu vai. Nós estamos terminando. Para terminar, o último texto, 1 Timóteo 1, do 12 em diante. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo de pastor para pastor. Ele está escrevendo uma carta pastoral, de pastor para pastor. E olha só o que Paulo vai dizer. 1 Timóteo 1, 12 até o 17. E aqui a gente está concluindo. Quem quer mudar de vida aí? Fecha teus olhos. Quem quer mudar de vida? Você talvez já seja um crente em Jesus, mas você quer voar outros patamares de chamado, de vocação, de ministério que estão guardados no teu coração. Ou quem sabe o ministério que foi paralisado durante um tempo, devido a um problema, uma circunstância, uma situação da vida. Em nome de Jesus, chegou um tempo de mudança na sua vida. Chegou um tempo de mudança na minha vida. Chegou um tempo de mudança para Venda Nova. Chegou uma mudança para a Vargem Grande, Bimbiú, Sebastiana, Vale Alpino, Soledade. Chegou um tempo de mudança para Teresópolis. Chegou um tempo de mudança. O Evangelho, o poder do Espírito Santo, não é o homem, nunca foi o homem, não é o líder tal, A ou B, nunca foi. Nunca foi Lutero, nunca foi Billy Graham, nunca foi Moody, nunca foi Spurgeon, sempre foi o Espírito Santo através de. O
Espírito Santo através de... Coloca o teu nome nessa lista. Coloca o teu nome nessa lista. Dizem que na formatura de Billy Graham, olha para cá que isso é importante, Billy Graham estava ali se formando, e uma parte do discurso da mulher foi: dizem que Deus usou Lutero, mas nunca foi ele, sempre foi o Espírito Santo. Fala comigo assim: sempre foi o Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas, irmãos. Agora, tem alguém disponível? Tem alguém disponível? Tem, ou tua vida, a tua agenda está tão cheia que não tem lugar para Deus? Não tem, não dá para ir no culto, não dá para ler a Bíblia, não dá para orar, não dá para buscar. Como é que tem gente disponível? Porque se não tiver, ele vai pegar uns caras esquisitos no fundo de um açougue e vai botar no púlpito de uma igreja. Se não tiver, ele vai chamar o outro. Mas ele quer te chamar. Ele quer chamar um lá no pasto das ovelhas. A Bíblia diz que não foram muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. E o Espírito Santo hoje quer mudar a história, irmão. O Espírito Santo quer mudar a tua vida, a tua família, a igreja. O Espírito Santo quer mudar lugares. O Espírito Santo quer mudar ambiente. Quando você chegar, porque antigamente quando chegava a Arca da Aliança, fala comigo assim: Arca da Aliança, mudava tudo. Eu quero que você entenda que agora onde chega o crente, chegou a Arca da Aliança, chegou a glória, chegou a presença de Deus. 1 Timóteo 1:12 em diante, olha só. Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ao currículo do homem, a mim, que no outro tempo eu era blasfemo, falava mal do Deus dos cristãos, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deixa aqui. Os discípulos antes do Pentecoste, né, Vitor? Eles queriam falar assim: quem é o maior? Eu sou maior que tu, eu expulsei 5 demônios hoje, tu só expulsou 3. Os discípulos queriam saber quem era o maior. Depois do batismo do Espírito Santo, é que era a briga, era para saber quem era o menor. E ele diz: dos quais eu sou o principal pecador. Irmão, se o principal pecador escreveu metade do Novo Testamento, o Novo Testamento são 27 cartas, Paulo escreveu 13. Se o principal pecador, Jesus, faz isso, o que ele não quer fazer na tua vida? Continua, por favor. Mas por essa mesma razão que me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, é interessante que Paulo, tem hora que ele interrompe a carta para fazer uma adoração a Deus. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode ficar em pé e dar um aplauso ao Senhor. Pode ficar todo mundo em pé agora. Nem sei o que Vitor vai cantar. Pode ligar a luz. Aleluia. Mas eu só sei de uma coisa. Só um minutinho. Deus quer mudar histórias. Deus quer mudar a tua vida. Mudança de vida. Você sozinho não. Fala assim: eu e o Espírito Santo.
Irmão, você já parou para pensar que Jesus subiu aos céus, Ele está à direita do Pai, e nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Agora é chamado o ministério do Espírito Santo, e Ele veio para glorificar Jesus. Jesus é o centro da pregação, Jesus é o centro da fé, mas é a pessoa de Deus, do Espírito Santo, que está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, irmão. Se tu não sentiu, a Escritura diz que Ele está aqui, e Ele quer mudar vidas, Ele continua mudando vidas. Deus pode te dar aquela coragem para você entrar naquela faculdade, Deus pode te dar aquela coragem para você pedir perdão para aquela pessoa, Deus pode te dar coragem para você viver outros sonhos, outros projetos. Quem sabe você hoje chegou aqui e disse: eu estou vazio, eu sou uma pessoa oca. Você olha para uma madeira e diz: eu sou oco igual essa madeira. Não, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você é amado do Pai, amada do Senhor, e Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida. Então pede para Deus te encher da presença do Espírito Santo, e o fruto, os dons do Espírito vão manifestar na tua vida. A igreja será abençoada, o reino será abençoado, e coisas vão acontecer, coisas extraordinárias. Quem sabe então uma pessoa hoje aqui, eu nunca pensei em ser crente, eu não gosto de igreja de crente, eu vou lá para te agradar, e o Espírito Santo te pega de jeito, e Ele muda a tua história, Ele trabalha um arrependimento, um quebrantamento, abre a tua visão espiritual, e você quer viver para a glória de Deus. Amém? Vamos adorar. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de adorar, eu só quero pedir perdão à família aqui. Esses dias eu falei uma palavra infeliz, eu falei até com a Cíntia. Eu queria pedir perdão a eles, né, para a família Valadares aí. Vocês são uma bênção na minha vida, eu amo vocês, tá bem? Eu falei em tom de brincadeira, mas eu acho que a gente deve estar sempre, né, com humildade para a gente dizer que ama, né, e pedir perdão. E a palavra do Senhor vai dizer que é um coração quebrantado e humilde, ele não resiste. Amém? Que a gente possa quebrantar o nosso coração nessa hora, para a gente cantar esse louvor, chegar mais perto do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Queremos derramar o nosso amor a Ti, e tudo que nós temos. Oh Jesus, Tu és santo, e só Você é digno de receber. Aleluia, 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 aleluia. Tudo que nós somos, rendemos a Ti. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Seu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Vamos repetir essa frase? Basta um olhar no Teu rosto, olha pra Ele. Fui perdoado logo que Te vi. Aleluia. E todos os meus tesouros, Deus, vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés. O que você pode quebrar nessa noite a Jesus? O que você pode entregar a Jesus nessa noite? O que você pode entregar a Ele? O que você pode quebrar e consagrar ao Senhor nessa noite? O que o Senhor tem te pedido? O que de valioso tem na sua vida que o Senhor tem pedido a você?
o que tem de valioso na sua estrutura que o Senhor não tem entregado ao Senhor ainda. Quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, Jesus. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Oh, Espírito de Deus, queremos derramar o nosso amor a Ti, Jesus. Oh, Senhor. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Aleluia. Todos os meus tesouros, Deus, vou derramar diante de Ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Quiser falar, não importa o que vão dizer, e custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. E deixe quem quiser falar, não importa o que vão dizer, e custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez, outra vez, e de novo, e de novo, e de novo. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Nós Te adoramos, Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Eu quero dizer a Ti, igreja, é tempo de andar na contramão, é tempo de abnegar muitas coisas. Esse tempo do fim vai requerer muitas coisas de você. Você esteja pronto para entregar isso ao Senhor. Você esteja pronto a quebrar a você mesmo, a negar a si mesmo e a seguir Jesus. Porque não há nada melhor do que o fruto do Espírito e a presença do Espírito na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos terminar. Terminando o culto, se tiver alguma pessoa que queira conversar, orar, se você quiser entregar sua vida para Jesus, voltar, vamos orar com você. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, por esse domingo de bênção, de favor, de bondade, de misericórdia. Perdoa, Pai, nossos pecados, pensamentos, palavras, obras. Eu quero também, Senhor, pedir perdão a Ti, pedir perdão à Tua igreja, pedir perdão aos meus irmãos. O Senhor sabe, ó Pai, do nosso coração, muitas vezes, Pai, coisas que deixamos de fazer. Infelizmente, o Senhor conhece as nossas limitações, mas o Senhor conhece cada dor do Teu rebanho, e que o Senhor venha nessa hora colocar o bálsamo do Teu Espírito Santo.
venha visitar todos nós com o teu perdão, com a tua graça, com o teu favor. Coloca o teu remédio santo em cada coração, que possamos voltar para casa curados com o teu amor. Abençoa, meu Pai, abençoa aqueles que estão em casa assistindo, que o Senhor os alcance também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venha ser sobre nós, toda a igreja, hoje e para sempre. E o povo de Deus diga, dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor.